Queridos, a paz do Senhor, é uma honra e um grande prazer estar com vocês em mais uma EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui direto da ADPO, Assembleia de Deus de Teófilo Otoni. Hoje falando de uma lição interessantíssima, a lição de número 4, que traz por título Pastores e Diáconos. Amados, é uma excelente lição e eu queria que você prestasse bem atenção, porque nós abordaremos tópico a tópico. Hoje tenho comigo um grande convidado que vocês já conhecem, vou apresentá-lo daqui a pouco. Mas eu queria agradecer a vocês que têm acessado nossa página no Facebook, no YouTube, que têm compartilhado a nossa lição, têm se inscrito em nossos canais. Querido, quanta bênção, aumentou muito o número de pessoas que têm se inscrito em nosso canal. E também compartilhado a nossa lição. Eu quero deixar um grande abraço àquelas pessoas que compartilham e têm clicado no gostei, dado um like no nosso canal. Que Deus possa te abençoar, meu querido. Eu quero começar essa lição hoje mandando um forte abraço para as 6 primeiras pessoas que compartilham nossa lição e sempre deixa um recado de força, de ânimo, como a Denise Petecur e as demais irmãs, Leila e as irmãs de fora. Eu quero agradecer a vocês. Amadas, se não fosse esses scraps, com certeza nós teríamos um índice de força bem menor para continuar a caminhada. Eu quero iniciar mandando um grande abraço ao professor Wagner Silva, da Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, lá em Denver, nos Estados Unidos. Com ele está o pastor presidente Manuel de Melo e também o superintendente, o pastor Jonas Labriola. Querido, já estamos no States, então vamos chegar muito mais. Eu creio que Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Um grande abraço a você, meu querido Wagner, que Deus possa te abençoar. Também ao Weber Araújo, lá de Poconé, no Mato Grosso, longe, nem conhecia essa cidade, estou conhecendo agora. João Leonardo, da Assembleia de Deus, Campo Vila Assis, Brasil, lá em Mauá, em São Paulo, a cidade da minha querida Janice Santos, grande abraço para você, minha querida. Fernando Antônio, da Assembleia de Deus do Maranhão. Edivaldo Tavares Lourenço, da Assembleia de Deus Cimar de Seta, eu creio que é do mesmo Ismael Pereira, nosso grande amigo Ismael Pereira, da Cimar de Seta, no encontro no Distrito Federal. Ao pastor Antônio Nunes Antônio Nunes esteve conosco aqui no aniversário do pastor Valdivino. Ele é lá de Passos, Minas Gerais. Meu pastor, que Deus possa te abençoar. É um prazer saber que o Senhor está nos honrando, nos assistindo, e muitos pastores que estão conosco. Quero deixar um abraço também para José Carlos, lá em Sarzedo, Minas Gerais. Com eles também Ricardo Alves, da Assembleia de Deus, o Ministério Bom Jardim, em Fortaleza, Ceará. Eu acho que vou ter que mudar para o Ceará, porque eu tenho muita gente do Ceará me assistindo, Tauá, e vai por aí fora. Eu acho que é por causa do presbítero Pedro, que faz parte da bancada. Meus queridos do Ceará, grande abraço, grande beijo no coração e arrimo shalom para vocês. Que Deus possa vos abençoar. Eu vou iniciar essa lição. Hoje tenho comigo o presbítero Paulo. Os professores gostaram muito do presbítero Paulo, falaram assim: traz o presbítero Paulo de volta. Então está aqui comigo de novo o presbítero Paulo. Fica à vontade, meu querido. Amém. Graças e paz a todos. Para mim é uma honra estar com vocês novamente. Quero aproveitar dessa vez e agradecer a todas as pessoas que mandaram um recado para a gente na página da BP em Foco, mandar aquele abraço. Pode ficar tranquilo que quando der um tempinho eu vou estar respondendo a todos, vou postar lá as questões dos estudos que nós temos debatido aqui para vocês. Um forte abraço, esteja conosco. Quero convidar também o pessoal do Rio de Janeiro, Elias. Verdade. Porra, o pessoal do Rio de Janeiro, eu sou carioca, quero convidar todos os cariocas para estar participando, se inscrever na página e compartilhar dos nossos vídeos, que para a gente é uma honra poder saber e ver tanto testemunho de pessoas sendo edificadas pelos nossos estudos aqui e poder, através da gente, outras pessoas serem edificadas e assim sucessivamente ficando outras vidas. Deus abençoe poderosamente. Vem conosco para a gente poder aprender um pouco mais a palavra de Deus. Muito bem, meu querido. Eu vou ler tópico a tópico. Hoje está comigo debate. Hoje nós teremos um debate muito interessante sobre esse tópico. Eu escolhi o presbítero Paulo devido aos trabalhos dos demais companheiros. Querido, ninguém que está aqui na bancada cobra para estar na igreja. Se cobrarem, por favor, me falem que eu vou puxar a orelha, eu vou disciplinar. Mas nenhum deles cobra. São homens de Deus que têm levado a obra a sério. Nenhum de nós que estamos aqui cobramos para estar em igreja nenhuma. É um prazer. A Bíblia diz: de graça receber e de graça dar. Mas se me der uma oferta, com certeza eu vou aceitar. Amado, que Deus possa te abençoar. Eu vou começar a introdução com o presbítero Paulo. E à medida que nós formos lendo, nós iremos explicando tópico a tópico, ok? Como diz sempre, pegue seu copo com água, a sua caneta verde ou rosa e grife a sua Bíblia, grife a sua revista, e nós estaremos debatendo essa lição. Introdução, meu querido, fica à vontade. Amém. A introdução. Paulo dá início ao capítulo 3 da Epístola de Timóteo,
falando a respeito do trabalho pastoral. Ser pastor não é abraçar uma profissão, mas um ministério divino, cuja função primordial é cuidar das ovelhas do Senhor. Nenhum pastor tem condições de cuidar do rebanho sozinho. São necessários ajudantes, por isso, nesse mesmo capítulo, o apóstolo fala a respeito do diaconato. Na lição de hoje, estudaremos a respeito do pastorado e dos diáconos, duas funções de extrema importância para o crescimento do reino de Deus. Nessa introdução, eu sei que você vai falar alguma coisa e já deixa no gatilho aí. Eu queria que você anotasse, meu querido professor, entenda isso aqui, não leve para a esfera carnal, mas sim para a esfera espiritual. Depois nós vamos voltar para a esfera carnal para que você entenda. Existe uma grande diferença entre profissão e chamado. Algumas pessoas vão falar que é pleonasmo, mas eu vou explicar o porquê isso aqui. Quando falamos em uma esfera espiritual, então existe a diferença entre profissão e chamado quando nós falamos das mesmas em uma esfera espiritual. Na atualidade, tem pessoas que estão confundindo os dois termos. Por quê? Profissão é o quê? Profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade em que vivemos, geralmente existida por um profissional. Ok, entenda isso aqui. Já o chamado, ele é específico a uma pessoa que irá fazer parte da obra de Adonai. Entenda isso. Sendo ele vistos por todos e principalmente confirmado pela própria noiva. Na esfera espiritual, eu quero te dizer que não existe a profissão de pastor na esfera espiritual. Na esfera carnal, ok, tudo bem. Qual a sua profissão, pastor? Mas na esfera espiritual existe o chamado. E nós entendemos que em Efésios 4, versículo de número 11, é interessante que aqui diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestre. E ele continua dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Na esfera espiritual, entenda isso, meu querido. Não vamos levar isso para o cunho carnal, para que nós possamos entender. Na esfera espiritual, a profissão pastor não existe. Ele existe chamado. Deus chamou, Deus escolheu. Então entenda, no próprio nesse texto de Efésios, que nós acabamos de ler, Efésios 4, versículo 11 e 12, nós enxergamos algo interessante, que nenhum desses cargos, como diz a própria revista, ele é elaborado por uma única pessoa. Não existe e nunca vai haver. Mas por quê? Porque ele é elaborado por um grupo. E esse grupo, ele faz parte do que nós chamamos de episcopado. Nós dizemos aqui em Minas, não sei se em outros lugares mudam, obreiros. Esse é o termo correto. Então esse grupo, ele não é um só pastor que desempenha ele. O pastor não pode fazer tudo na igreja. Entenda isso. Deus deixou um grupo. E por que Deus deixou esse grupo? Deus nos deixou esse grupo nos mostrando que nós temos que ter unidade uns com os outros. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Professor, você não consegue fazer a sua sala crescer sozinho. Você precisa da secretária, você precisa do seu pastor, você precisa da igreja e principalmente você precisa de oração e requer um grupo. Ok, meu querido? Presbítero Paulo, sim, fica à vontade. Eu estava pensando aqui no que você fala nessa abertura, de grande relevância a gente entender a questão pastoral, a função do pastor. Existem hoje muitos pastores centralizadores, né, que eles nada acontece da igreja se não passar por ele. Você, professor de escola dominical, pega uma pessoa de destaque da sua turma, treine ele, trabalhe ele, para que você possa fazer uma outra pessoa para te ajudar, porque senão você vai ficar sobrecarregado. E o interessante que eu acho, dentro de uma esfera bíblica e espiritual, que antes mesmo de existir a questão dos pastores, do rebanho, de cuidar, Deus ele já trabalha numa logística que visa o crescimento da obra. Se nós formos parar para pensar, lembra de Moisés sobrecarregado, com um monte de
de situações, um monte de problema, e só ele para resolver o problema de todo mundo. Então, ô pastor, você tem presbítero, você tem evangelista, hein? Você tem os diáconos para cuidar, só que nós estamos perdendo. Entenda bem, não perca o foco daquilo que foi instituído por Deus. Os diáconos têm que cuidar, a igreja tem que cuidar dos órfãos, das viúvas. Nós temos que, a igreja precisa entender que ela é um mecanismo, como o próprio professor Elias diz, é um mecanismo, é uma engrenagem que tem que funcionar. Nós temos hoje uma demanda do mundo. Será que nós estamos conseguindo suprir essa demanda? Se a igreja estiver totalmente desorganizada internamente, como que ela vai suprir essa demanda? Eu acho de extrema importância, Paulo, nós frisarmos que o egocentrismo, o homem no centro, ele é demonstrado quando o pastor quer fazer tudo sozinho. Verdade. Ele não quer dividir tarefas. Isso é medo de perder o episcopado. E na realidade esses pastores eles estão fadados a um fracasso. Porque quando eu não compartilho, logo eu tenho medo. E se eu tenho medo, eu não confio em Adonai. Eu vou continuar aqui, mas vamos discutir esse tópico nós dois aqui, ok? Quem deseja o episcopado? Um diz, excelente obra deseja. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Em sua carta a Timóteo, Paulo assevera que almejar o episcopado, ou seja, o pastorado, é aspirar uma obra excelente. Contudo, é importante ressaltar que a função pastoral não é uma profissão ou um meio para ascender social e economicamente. Eu acho interessante, nesse tópico número 1, meu querido, você anotar aí na sua revista, grife a frase excelente obra deseja. Por quê? Ela nos mostra o quanto Paulo estava envolvido em um conselho espiritual. Olha que interessante. Por quê? Porque ele mesmo nos leva a uma dimensão onde o chamado ao episcopado é um trabalho ao próprio Adonai, ao próprio Deus. Logo, o trabalho que nós estamos falando, ele é eterno. Em contrapartida, a nossa profissão aqui na Terra, a sua profissão, professor, a minha profissão, eu estou levando para uma esfera espiritual, não para uma esfera carnal. A minha profissão, ela é passageira, ela é efêmera, ela vai ficar por aqui. Agora, o que nós chamamos de episcopado, o que nós chamamos de trabalho para Adonai, ele será eterno. Entenda isso. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse que todos os pastores prestarão conta de cada ovelha. E isso é importante nós frisarmos na sala. E você, professor, é parte desse mecanismo, porque a sua sala depende de um pasto fresco, grama nova. Quando você adquire conhecimento em videoaulas, quando você adquire conhecimento em encontros pedagógicos, quando você adquire conhecimento através de o que nós chamamos de teologia, isso nada mais é do que você levar para a sua sala algo novo e inspirar para a sua ovelha. Algo que ela fala assim, nossa, que aula maravilhosa. Então entenda, depende de você. E parte do episcopado acontece com você. Ok? A presidente Paulo quer falar alguma coisa, meu querido? Em cima disso que o Elias está falando, eu fui ovelha do pastor José Carlos Lessa, saudoso do pastor José Carlos Lessa, da Assembleia de Deus Madureira do Rio de Janeiro, de Itaperuna, Rio de Janeiro. E ele tinha uma sabedoria, Elias, uma graça de Deus na vida daquele homem, que ele conseguia gerar em nós o desejo de estudar, o desejo de estar, não tinha perder um culto de ensino. Eu lembro nos cultos de ensino daquela igreja, não sou saudosista, mas eu quero dizer para vocês que quando um homem de Deus, ele tem prazer de ensinar, ele tem prazer de gerar na vida da pessoa fé ao ouvir a palavra de Deus, querido, até hoje, o fruto daquilo que eu sou hoje, eu devo ao pastor José Carlos Lessa, por tudo aquilo que ele me ensinou, pela motivação que ele gerou na minha vida. Então você, professor, você, pastor, motive as suas ovelhas não por imposição, né, Elias? Não por obrigação. Hoje existe um espírito de religiosidade na igreja. Não, tem que ir, não, querido. Não tem. Não é por força, não é por violência. Nem por violência. Você é muito bem frisado sobre isso.
Entendeu? Então você, querido, você pastor, você professor da EBD, gere no seu aluno o desejo de estar lá na sala de aula aprendendo, dê a oportunidade aos alunos de poder falar, de debater um texto, de discutir acerca disso. Paulo ele fala isso. Agora sabe o que é interessante, Elias? Eu estava estudando ontem, eu quero aproveitar aqui e mandar um alô para o pessoal de Setubim, que estive lá em Setubim ontem, foi uma bênção lá na igreja, foi maravilhoso. Eu estava pensando que ambas as partes, quando Deus institui pessoas para servir o Senhor, certa feita os discípulos ficavam questionando quem era o maior, né? Lembra disso, Elias? Nessa passagem, questionando, quem vai sentar à direita? Vem cá, querido, o maior no reino de Deus é aquele que serve. Pastor, se você não estiver servindo as suas ovelhas, você está equivocado com a sua visão. Se você não estiver servindo o povo, porque Jesus ensinou isso para a gente lá no Evangelho de Marcos. Eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Então, a nossa função aqui na igreja é servir. A nossa função aqui, onde nós estamos na igreja, lá fora, onde que nós estivermos, é servir. Quer ser o maior, meu irmão? Então sirva. Nós temos que servir. Então, o diácono, o pastor, a função é servir. O diácono tem a função de serviço social, do serviço da organização de um culto. Agora, o pastor é muito mais além do que nós pensamos. Eu acho de extrema importância. Tem um texto em Lucas, se não me falha a memória, acho que é Lucas 12, versículo 48, se não me engano. Ele diz, aquele porém, se não me engano é isso aí, Lucas 12, 48. Isso, Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, eu acho que a confiança ela vai acontecendo à medida que você vai desenvolvendo um excelente trabalho na igreja do episcopado. Tem pastores que ele tem medo de dar algo para alguém fazer, porque ele sabe que será bem desenvolvido, e aí ele terá que tomar de volta, porque ele tem medo de perder o episcopado. Isso é interessante nós falarmos sobre isso, de extrema importância. Verdade. Nós vamos continuar. Tem pastores que têm vergonha de chegar a uma posição e falar assim: eu tenho um presbítero que prega mais do que eu. Tem pastores, amados, isso não é vergonha, isso é você ter uma ovelha. Eu louvo o pastor Valdivino aqui da igreja, porque os cultos de terça sempre ele me coloca a par para que eu tome conta, e eu vejo uma graciosidade em falar assim: escala quem você quiser, chama quem você quiser, desde que você me fale quem é, para que se eu conheça, não conheça. Amado, isso é designar para alguém que quer estar à frente, que ama o trabalho. Nós da BP estamos aqui porque ele permitiu. Então isso é uma prova de amor com os estudos para com a obra de Adonai. Professor, não tenha medo de ter em sua sala um aluno polêmico. Eu já cansei de falar isso aqui. Aluno polêmico é um futuro professor. Isso é de extrema importância. Eu era o mais polêmico da minha sala, então eu me tornei um grande professor porque eu era o mais polêmico. Eu queria saber, eu queria ir a fundo. E isso é interessante. Eu vou continuar aqui, tópico de número 2, a chamada com o presbítero Paulo. Prossiga, meu querido. O ministério pastoral vem de Deus. É Ele que escolhe. Muitos são escolhidos e separados apenas pelos homens, mas não por Deus. Paulo afirma que foi chamado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Deus também vocacionou Jeremias para ser profeta antes do seu nascimento. Quem é chamado não só tem a convicção do convite, mas apresenta um perfil que agrada a Deus. Eu queria que os professores anotassem esse texto de Gálatas 1, o versículo de número 15, que diz o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprove. Olha que interessante. Paulo mostra a Timóteo e a todos nós que enquanto na profissão, olha que interessante isso aqui, o homem se prepara, no chamado Deus escolhe e prepara espiritualmente o homem. Amado, eu estava fazendo essa lição lá em casa e eu falei: Senhor, quanto eu não parei para pensar sobre isso? Porque Paulo era um dos homens mais preparados da sua época, um dos grandes filósofos, nós podemos dizer.
Paulo estudou aos pés de Gamaliel, a filosofia de Paulo, ao ponto de subir ao Areópago e pregar aos romanos de uma tal excelência que todo mundo ficava maravilhado com as teses paulinas. Agora, a preparação de Paulo, ela foi diferente quando ele teve um encontro com Jesus. Foram 3 anos, o mesmo tempo de ministério de Yeshua. Jesus ficou 3 anos e meio por ali, fazendo seu ministério, curando. Paulo ficou 3 anos estudando, meu querido. Isso nos mostra que a preparação que Paulo tinha quando ele estava aos pés de Gamaliel, nada era diante da preparação que Yeshua o daria posteriormente. Eu acho extremamente importante você falar isso em sala. Sim, meu filho, fica à vontade. Eu acho também extremamente importante dizer que, como o professor Elias acabou de dizer, que são as preparações de Deus em relação ao ministério que Ele tem para nós, conosco, com cada um de nós. Ele trata, eu lembro muito especificamente quando o Senhor falou com o profeta e diz: olha, vai lá em Saulo e fala com ele, porque eu sei o quanto que ele vai padecer pelo meu nome. Ô querido, que é isso? É coisa tremenda que... É extremamente espiritual. Eu acho difícil de nós entendermos as coisas espirituais. Existe a música do Samuel que diz assim: é mistério. É mistério. Amado, nós não podemos entender essas coisas. E eu acho de extrema importância você colocar em sala que a preparação de Adonai é diferente da minha preparação, da preparação do presbítero Paulo. É muito diferente. Por quê? Nós estamos buscando algo terreno que irá findar aqui. O espiritual ele vai além. Ele vai ter uma continuidade eterna. Pode continuar. Até porque, baseado nisso, o Senhor tem a forma de tratar com você e tem a forma de tratar comigo diferente. Deus fala comigo de uma maneira, já com Elias ele fala com outra. Deus trata de cada um de nós de uma maneira diferente. Elias, ele é o mestre. Eu já tenho a tendência para um lado avivalista, mas sou apaixonado em ensinar a palavra de Deus também. Mas Deus trata, Deus quer que faça que a engrenagem funcione. Então, querido, entenda isso. Entenda que Deus está tratando você. Deus trata da gente no deserto. Deus não tratou com Davi lá cuidando de boi? Se por Davi matou urso, matou leão. Ninguém viu ele matando nada. Né? Ninguém viu ele matando, mas tratou dele lá, matando lá, sendo desprezado, sendo cara lá. Mas no momento certo, Deus exaltou Davi. Deus colocou Davi, mas para colocar no trono, onde Deus tem que te colocar, meu querido, você vai ter que ser tratado. Eu acho que gostei dessa palavra. Eu vou falar sobre, já que você está falando sobre o preparo, eu vou ler aqui. O preparo. Deus chama, porém o preparo cabe aos seus servos. Isso aqui é no sentido que nós falamos carnal. Nós precisamos entender isso aqui. O pastor precisa ter conhecimento bíblico, o que deve saber teológico, eu acho de extrema importância, e habilidades ministeriais, o que deve ser capaz de fazer. Seu preparo não termina quando conclui um seminário teológico, mas se dá durante toda a sua jornada. Em um Novo Testamento, vemos que apóstolos foram chamados, mas só foram enviados após algum tempo de aprendizado com Jesus. O exemplo de Paulo também é bem significativo. Ele foi chamado, já possuía o conhecimento da lei, pois teve como professor o renomado Gamaliel, mas partiu para a Arábia e ele ficou 3 anos se preparando para exercer seu ministério junto aos gentios. Paulo foi enviado pelo Espírito Santo. Professor, nesse tópico de número 3, eu queria que você anotasse algo de extrema importância. O chamado de Deus é específico para alguns cargos, como disse o presbítero Paulo aqui. Mas não existe chamado sem conhecimento sobre quem o chama. Isso aqui é profundo. É espiritual e Deus me deu essa revelação na hora que eu estava fazendo essa lição. E Deus ainda não disse mais. Assim como na profissão secular precisamos conhecer sobre quem e sobre o que estamos falando, isso aqui é profundo. Entende isso aqui? Nós, pastores, presbíteros, diáconos e evangelistas, precisamos conhecer e precisamos saber falar, principalmente honrar em nossos dias quem nos chamou. Querido, isso é profundo e Deus falou muito comigo, porque tem pessoas que se dedicam ao máximo a uma profissão secular,
Mas quando se fala de um quesito bíblico, ele abandona todas as coisas, abandona o chamado e quer vir para a sala de aula sem conhecimento nenhum. Querido, entenda uma coisa: o seu chamado foi específico pelo próprio Adonai e ele vai cobrar de você. Você precisa entender isso. Quando Adonai chama alguém, você precisa preparar. O que é o ato de preparar? Preparar é você se dedicar, é você assistir videoaulas, é você dedicar ao seu conhecimento espiritual e principalmente oração. Amado, não existe um chamado sem oração, não existe um chamado sem jejum. Assim como você passa dias estudando para fazer um concurso, por que você não passa dias estudando para falar de Adonai? Presbítero Paulo. Eu estava estudando isso ontem e achei interessante que o Senhor falou assim, que nós temos que servir os nossos senhores, os nossos patrões, como tivesse servindo a Ele, não é verdade? Honrando aos nossos senhores como tivesse honrando a Deus. Agora, quando a gente vai para o lado espiritual, como você falou aí, servir ao lado de Deus, a gente não vê ninguém passando na madrugada, viajando da hora. Eu cheguei de Setubinha tem 1 hora, cansado, mas doido para estar aqui, para estar junto com vocês. Ou seja, eu não meço os esforços para as coisas seculares, muito mais ainda vou medir esforços para o reino de Deus. Ô querido, Deus chamou você, Deus pagou um preço pela sua vida, te chamou, te deu um nome de graça, fez você uma nova criatura e ainda colocou você como ministro de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança, nós somos embaixadores do reino de Deus. Eu vou confirmar esse tópico que eu falei, para que você tenha em mente o que eu falei é bíblico. Em 1 Timóteo 4, 14, 15 e 16, o texto diz assim, ó: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Olha que interessante, ele diz: o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas, olha que interessante, medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso e a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, diz o Paulo, e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Eu acho de extrema importância nesse versículo de 1 Timóteo, Paulo, a correção de Paulo a Timóteo é algo interessantíssimo. Você quer falar algo sobre isso, meu querido? Sim, pode ficar à vontade. Eu acho interessante que Paulo ele ensina princípios elementares da palavra de Deus. Quero dizer o seguinte: o princípio da palavra de Deus, a gente não está aqui discutindo as características do que tem que ser o obreiro, porque é um princípio estabelecido por Deus. Aquilo que Deus institui, não tem como um homem colocar a mão dele e colocar uma vírgula, ou tirar uma vírgula, acrescentar ou tirar alguma coisa. O que Deus instituiu está instituído, a característica de um obreiro, de um homem de família, tal. Nós vamos entrar nesse negócio, mas eu quero dizer o seguinte: olha como que era o preparo de um pastor com o seu discípulo, com o seu obreiro. Olha o cuidado, o zelo de Paulo com um obreiro em potencial. Eu quero alertar você, pastor, porque você pode estar perdendo muito obreiro na sua igreja. E também quero alertar, Elias, quantas pessoas hoje estão dividindo a igreja? A gente para pensar, será porque Elias, o pastor não deu oportunidade? Será que o pastor não confiou nesse obreiro? Ou será o que acontece hoje por tantas divisões nas igrejas hoje? A gente tem que tocar um pouco nesse assunto, Elias, porque fala da questão pastoral, fala da questão do obreiro. Aí a gente vê Paulo falando com Timóteo: olha, Timóteo, foi te imposto imposição de mão, ou seja, transferência de unção, foi te imposto a mão sobre a sua vida, foi profecia, não foi o homem que te chamou, Timóteo. Eu acho que nós devemos falar sobre isso. Eu até um tópico interessante para nós salientarmos em sala, nós como pastores. Eu acho que existe uma síndrome que eu rotulo. Eu tenho diversas síndromes que eu estudo sobre ela, eu elaboro essas síndromes, dou palestra sobre ela. A síndrome do eu quero ser. A síndrome do eu quero ser pastor presidente, eu quero ter a minha igreja, eu quero ser importante, eu quero ter um cargo. Então essa síndrome do eu quero ser tem atingido as igrejas dessa atualidade.
Lógico que eu, como pastor, devo me perguntar o que eu errei para que ele divida a minha igreja. Querido, uma coisa é um levante de Satanás, uma provação. Outra coisa é eu não acreditar e eu continuar errando. Tem igreja que divide 5 vezes, 10 vezes. Alguma coisa de errado tem, meu querido, no seu ministério. É isso que nós precisamos entender. Ok? Eu vou continuar aqui, qualificações e atribuições dos pastores e diáconos, com o número 1, atribuições dos pastores. Nós vamos entrar nesse tópico para discutir. Presbítero Paulo, fica à vontade, meu querido. Os que almejam o pastorado necessitam conhecer as atribuições e qualificações que tal atividade exige. Na hora da escolha de um candidato ao santo mistério da palavra, o líder e a igreja, de um modo geral, precisam ver no aspirante algumas características. Precisa ver vida na vida da pessoa. Testemunho, né, Elias? Um testemunho secular, bacana, um testemunho dentro da sua própria casa, um testemunho de serviço na obra do Senhor, de servir. Não é ter obreiro que chega na igreja, já senta no banco, já cruza o braço e fica ali, ele é diácono, ele esqueceu de servir. Então, são, queridos, funções elementares para o funcionamento e crescimento da obra de Deus. Ô querido, pense nisso. Lembre quando você colocar na sua cabeça no travesseiro, lembra que foi Jesus que te chamou. E sobre você, sobre nós, existe e pesa sobre nós essa responsabilidade. Eu acho importante, eu escrevi algo sobre isso aqui. O chamado ministerial é mais importante que o cargo que nós exercemos na sociedade, do que os cursos, do que as faculdades que temos, e principalmente os líderes. Eles devem ser escolhidos não pelos seus quesitos morais e espirituais, isso entre aspas, que algumas pessoas que acham que deve ser assim, mas na realidade deve ser assim. Entenda, o chamado ministerial é mais importante que a sua faculdade, ele é mais importante que os cursos que você tem, mas o quesito para a escolha dos líderes, ele tem que levar principalmente em requisito aí, moral e espiritual. Isso deve ser um requisito, não porque é o cargo que ele ocupa, não. A igreja, meu querido, ela não pode levar em conta o dom de pregação, ela não deve levar em conta isso. A influência na sociedade, porque tem muita igreja escolhendo pastor hoje, cada influência na sociedade, e a capacidade de administração. Não, isso não é um meio para se escolher um pastor. Isso seria reduzir os conceitos que Deus estabeleceu aos cargos que ele demonstrou a Paulo. Quando eu escolho um pastor pelo estilo de pregação que eu gostei, pela influência na sociedade, pela capacidade de administração, meu querido, eu não estou escutando o que Adonai falou. O requisito para se escolher um pastor é o requisito moral e principalmente espiritual. Não adianta eu ter um excelente homem na sociedade, mas ter um péssimo pastor dentro da igreja que não sabe aconselhar a ovelha. Não adianta eu ter um pastor que é um excelente administrador lá fora, é um excelente comerciário lá fora, mas dentro da igreja é uma negação e as coisas correm à solta na área administrativa. Não, meu querido. Não adianta eu ter um pastor que prega bem, mas no entanto ele não conhece a sua ovelha. Amado, quesito para se ter um pastor moral e espiritual. Você falou algo sobre isso agora, não falou? Falei. Eu queria que você quer pedir, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Falei. Rapaz, a gente vai parar para analisar, é de uma dimensão tão grande falar sobre pastores e a responsabilidade que ambos temos a respeito disso, que a gente vai ver as figuras de pastores na Bíblia. Você vê um sacerdote Eli, não é verdade? Eu não sei, mas você pode me fundamentar, não era um bom sacerdote, mas ao mesmo tempo era um péssimo pai. Verdade. Era um péssimo pai. Os filhos faziam o que queriam. Então tinha uma desordem na sua casa. Então a gente para analisar a dimensão, o leque que se abre em torno disso. Então a gente precisa entender, queridos, você que foi chamado, quando Jesus chamou Pedro e Tiago, filho de Zebedeu, estavam pescando. Ele falou: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. E existe uma palavra que nós, que somos chamados por Deus, precisamos praticar na nossa vida. Sabe o que é, Elis? Renúncia. Querido?
Se Deus te chamou para pastorear, larga o seu comércio. Eu tenho um exemplo meu. Eu tinha uma empresa, foi necessário uma enchente vir destruir tudo, para eu estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas eu pedi para Deus, o Senhor me chamou para ser pescador de homens, de almas. O Senhor me chamou para ficar embaraçado com as coisas dessa vida. Tem muito pastor que está embaraçado com as coisas dessa vida porque esqueceu de jogar a rede no chão. Eu acho interessante que aí começa a misturar a administrativa da igreja com a administrativa do comércio, e aí tira da igreja e bota no comércio, tira do comércio e bota na igreja, e os irmãos começam a falar mal e ele cai no descrédito da sociedade. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, eu só vai falar um pouco sobre isso. É complexo. Qualificações espirituais e ministeriais. Paulo apresenta uma lista de 15 qualificações. A primeira, como não poderia deixar de ser, é ter uma vida irrepreensível, ou seja, santa. Viver em santidade não é fácil, mas é possível, pois o Espírito que no crente habita quer operar a santificação. O pastor é o exemplo para o rebanho, por isso precisa ter uma vida ilibada. O pastor também precisa ter conhecimento bíblico, sendo apto a ensinar, ter um bom testemunho diante da igreja e dos descrentes. Não ser neófito, inexperiente. Querido, nesse tópico, anote algo para mim que eu anotei aqui. Paulo, ele estabelece uma série de regras guiado pelo próprio Espírito Santo. Por que, Elias? Porque ele coloca em primeiro lugar as ações espirituais. Olha que interessante. Porque quando o espiritual está em primeiro plano, as demais acompanham. Eu estava inspirado com Deus, menino. Rapaz, você tá? Eu estava no azeite quando Deus me deu. Não, você estava no azeite. Então, olha que interessante isso aqui, meu querido. Então, entenda, quando as suas coisas espirituais estão em primeiro plano, as demais acompanham. As demais vão acompanhar. Se você tem uma vida consagrada, se você tem uma vida... O inimigo pode se levantar. Quem tem chamada de Deus, quem tem chamado de Deus, o inimigo pode se levantar, mas se levanta para passar vergonha, meu querido. Se levanta, mas tem que cair, porque é de Deus a chamada. Ok, meu querido? Quer falar alguma coisa, meu querido? Eu quero. Eu estou vendo você aqui na lição dizendo que o pastor é exemplo para o rebanho. Então nós temos aí esse peso, o exemplo. Nós temos aí a questão do ensinamento e principalmente o testemunho. E sabe como que eu qualifico esse testemunho? Eu resumo numa palavra só: amor. Não se vê hoje mais os pastores abraçando, né? Tá junto da ovelha, sentindo o cheiro da ovelha. Ô querido, sai do seu gabinete em nome de Jesus Cristo. Você não é empresário de gabinete não, moço. Sai, vai lá, vai visitar os órfãos, as viúvas, vai juntar, pegar a sua equipe de presbíteros, de diáconos, vai gerar obreiro, meu querido, vai visitar aquela irmãzinha, vai tomar café, porque quando você não era pastor, você era um diáconozinho simples, né? Vamos botar aqui. E fazia. Ia lá na casa da irmãzinha, ô irmãzinha, vamos tomar um cafezinho aqui, tal. Rapaz, você está falando sobre isso aí, eu acho foca os dois aqui que eu quero discutir com isso aqui. Eu acho que... Vou chegar até mais tempo. Vamos chegar até mais tempo. Há quanto tempo você, pastor, não leva ceia na casa de alguém? Na casa de quem está doente? Há quanto tempo você, pastor, não vai na casa dos irmãos aconselhar? Há quanto tempo você, pastor, não para tomar um café com o seu membro e comer aquele biscoitinho feito no fogão a lenha? Meu querido, não vamos falar disso aqui, não, vamos continuar, eu vou continuar. Não, mas peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Jesus é tão lindo e maravilhoso que ele ensina, ele é maravilhoso, sabe por que ele ensina? E nós somos burros, sabia disso? Nós somos burros, porque ele falou assim: aprendei de mim. E a gente lê e a gente não está aprendendo, parece que a gente está lendo esse livro como se fosse um livro comum. A gente precisa, pastor, pelo amor de Jesus Cristo, essas reuniões enfadadas, essas reuniões cansativas, que não geram nada, que não falam de alma, que só tem discussão e briga e papapá. Ô querido, pega lá, faz igual Jesus pegou os 2 apóstolos, fazer isso aqui são os meus íntimos, esses aqui são as pessoas que eu vou, Porque Jesus tinha apreço por Pedro, ele não tinha acepção de pessoa não, mas ele gerou Pedro, e Pedro na primeira tarrafada que ele deu foi 3.000 almas. Então, querido, pelo amor de Jesus Cristo,
Chama os seus obreiros, aqueles obreiros mais próximos de você, ensina eles, gere eles, que automaticamente aquilo que você está ensinando para ele vai ensinar o outro também. Porque da mesma maneira que ele está sendo cuidado, ele vai cuidar de outro. Agora precisa que Deus, pastor, chama os seus obreiros. Se o público está muito grande, diminui o público. Tem qualidade, querido. As igrejas hoje estão padecendo, gente. O povo está ansiando por palavra, o povo está ansiando por amor, por ser abraçado, por ser visitado. E você quer ficar dentro do gabinete no ar-condicionado. Vamos continuar. Eu acho isso tem uma importância. Eu acho que esse vai render muita coisa aqui ainda. Quem vai gostar disso aqui é o Cícero e o Ricardo. Eu sei que os Ricardo. Cícero Almeida? É o Cícero Almeida. Um abração para ele. Abração do Cícero Almeida. Verdade. Eu vou continuar aqui, top número 3, sobre qualificações familiares. Agora fica à vontade. Ser casado é ter uma vida conjugal saudável. O pastor deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Precisa governar bem toda a sua família, seus filhos precisam ser crentes e darem bom testemunho. Se o pastor não cuida da sua família, que é seu primeiro rebanho, como cuidará do rebanho do Senhor? Eu acho de extrema importância. Eu queria deixar um beijo para minha esposa e eu te amo, viu, mano? Eu quase não falo essas coisas, nós pastores não falamos isso, que a gente fica com vergonha de falar essas coisas, chega a ficar vermelho aqui agora. Mas ser casado, note assim, meu querido, é ser Cristo todos os dias. Por quê, professor Elias? Porque devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Isso é ser Cristo todos os dias. É forte isso aí. E eu falei que eu estou na noção. Você está do azeite, pai. Por quê, meu querido? Porque o amor de Cristo foi entregar a vida pela igreja. Quantos pastores na atualidade dão a vida pela igreja? Olha que interessante isso aqui. Mas se esqueceram de amar a família. Quantos pastores dão a vida pela igreja, mas não tem tempo para os seus filhos? Escuta isso aqui, meu querido. Nunca tirou uma férias com seus filhos. Não conversa com os filhos. Não brinca e principalmente não os envolve como participantes do seu ministério. Querido, a Bíblia diz Deus, família e igreja. A contestação que nós estamos vivendo é Deus, igreja e família. E nós precisamos entender que se eu não tiver uma boa base familiar, eu não sou ninguém na igreja. Eu preciso entender isso. Se a minha esposa não apoiar o meu ministério, se os meus filhos não apoiar o meu ministério, querido, você não será promissor, você não terá uma boa palavra, você não vai render frutos na casa de Adonai. Querido, ore mais um pouquinho com sua família, ore com seus filhos. Ainda que eles estejam, mas meu filho está rebelde, querido. Ele é um produto do meio que ele está vivendo, mas se você abraçá-lo, Satanás vai se afastar. Ok? Presbítero Paulo, sim? Eu costumo dizer nas minhas pregações que se você não abre a porta do relacionamento com o seu filho ou com a sua filha, a prostituta vai abrir, o ladrão vai abrir. Aí, em vez de ele se desabafar com você, pai, e com você, mãe, ele vai ouvir a prostituta, ele vai ouvir o ladrão. Aí, quando você querer recuperar o seu filho, pode ser tarde demais. Então, atente para isso. O diabo, o inimigo da nossa alma, ele está investindo pesado, né, Elias? Contra as famílias. Contra as famílias. Tem muito pastor hoje de renome que nós não estamos entendendo, que estão batendo de frente, né, contra o homossexualismo e que já está no segundo casamento. A gente não entende assim, não. Verdade, isso é importante falar sobre isso. Eu não estou entendendo por que está acontecendo tal coisa. Pastores de renome nacional e internacional. Porque a gente prega sobre família e não vai viver família. A gente vive e o Senhor fala, vamos viver família. A gente tem algumas situações acerca de divórcio, são tantas polêmicas em volta dessa questão que não tem como discutir isso aqui agora, não. Vou falar sobre isso aqui agora. Vai falar? A qualificações morais diz o seguinte: ser honesto, sincero e verdadeiro. Olha que interessante isso aqui. Hospitaleiro, acolhedor, sabendo tratar bem as pessoas, não dado ao vinho, não usuário de bebidas alcoólicas, não espancador, ou seja, não violento, agressivo, não cobiçoso, nem ganancioso, ser sóbrio,
simples, moderado, não contencioso, não avarento. Infelizmente, há igrejas que desprezam esses aspectos na hora de separar pessoas ao ministério pastoral. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, eu queria que você anotasse nesse tópico, que eu achei de extrema importância, que eu anotei aqui: ter qualificações espirituais e não ter um conceito moral é enganar a si mesmo. Pois um bom testemunho ganha vidas tanto quanto o conceito espiritual. Anota isso aí, meu querido. Por que eu estou falando isso aqui? 1 Coríntios 1, o versículo de número 5 e 6, tem um conselho excelente de Paulo que diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Se não há confirmação do testemunho de Yeshua em você, meu querido, não adianta você pregar. Tem pastores que pregam, mas o nome dele na sociedade é mais sujo que pau de galinheiro, meu querido. Não vai funcionar. As pessoas olham para você e querem um exemplo de pessoa na sociedade, que é um exemplo de homem honesto que compra e que paga, que é um exemplo de homem de que se veste bem diante da sociedade. Querido, não permita o inimigo tirar de você o que você tem de primordial, que é o caráter. Isso você não pode perder. Eu falar alguma coisa sobre isso? Rapaz, quando você falou de caráter, eu cheguei a arrepiar. Porque Paulo, ele bate mesmo na igreja da Galácia, aos Gálatas, quando ele fala: eu vou lá para que o caráter de Cristo seja formado em vocês. A gente precisa entender que o Evangelho não é o ter, o Evangelho é o ser. Ser cristão, ser homem de Deus, ser um bom pai, ser um bom filho. São essas condutas morais que vão mostrar quem nós somos. A gente não precisa falar assim: poxa, se você é um bom filho, você vai ser um bom pai. Se você é um bom filho, um bom pai, você vai ser um excelente obreiro, porque o próprio testemunho das pessoas, aquele cara ali, eu conheço a casa dele, eu sei a intimidade dele, porque é um cara que ele tem vida, ele sabe cuidar da família, ele sabe zelar, e a gente percebe que hoje, qualquer meia língua estranha, hoje a pessoa está colocando no altar. Existe uma coisa que precisa atentar sobre usurpação. Tem muito irmãos, os diáconos, os pregadores, ministros da palavra de Deus, ele é diácono, mas tem muita gente chamando de pastor. Ele não é pastor, querido. Ele é um diácono. Ele tem que galgar o espaço dele ministerial. Né, Elias? Você não pode comigo? O cara pega a Bíblia lá, Deus usa com força mesmo, mas ele é um diácono, ele é um obreiro auxiliar, ele ainda não chega. Eu acho interessante que há uma promoção e você perdeu um diácono e perdeu um pastor. Porque, não, automaticamente, Elias, nós estamos queimando um obreiro e o cara pode, aí sim vai descer, não, eu sou pastor. Agora eu não pego a cadeira. Agora eu pego a cadeira. Eu vou montar a minha igreja porque eu sou pastor, eu posso ir porque eu já tenho um povo fiel do Facebook que me curte, que compartilha os meus vídeos. Verdade. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que fala o diaconato, você está falando sobre isso. Os diáconos, você poderia ler para mim, por favor? Agora, os diáconos. A palavra diácono significa aquele que serve. Assim como o pastor, eles são chamados para servir a igreja do Senhor. Os diáconos tiveram e têm um papel muito importante no crescimento da igreja. Infelizmente, hoje, em algumas igrejas, o ofício do diácono parece ter perdido sua importância. Em geral, são chamados para essa função os novos crentes. Todavia, esse não é o padrão do Novo Testamento. Anota isso aí bem rapidinho para que você leve para a sua sala, meu querido. A palavra diácono no grego é diáconos, traduzido como ministro, servo, ajudante. Ela é usada 30 vezes no Novo Testamento. Esse termo, como diz a revista, está sendo aplicado na igreja na atualidade. Por quê? Pois os diáconos, na época, na tese paulina, eles tinham um importante serviço na área que nós estamos falando aqui, principalmente da igreja. Por quê? Eles falavam em hebraico, falavam em aramaico, grego, e não poderiam ser neófitos. Então não era só o caso de ficar em pé na porta da igreja que era diácono, não. Entenda isso. Ele tinha que falar diversos idiomas para lidar com o povo. Hoje tem igreja que você chega, que o diácono, a única função dele é ficar em pé na porta da igreja para o cachorro não entrar.
Isso não é ser diácono. Entenda isso. Isso é cooperador, e cooperador não é diácono. O diácono, ele tem que saber lidar com a palavra. Ele tem que saber lidar com áreas espirituais, porque a qualquer momento pode entrar uma pessoa endemoniada na igreja e ele tem que agir. Entenda isso, meu querido. Isso é o papel do diácono. Você já foi diácono, meu querido? Eu já. Já? Uau! Meu Deus do céu, já servi, já cuidei do culto, de pessoas que adentraram alcoolizadas dentro da igreja e você tem que manter a ordem do culto, endemoniado, como você acabou de falar aí. Poxa, tantas coisas. E querido, deixa eu te falar uma coisa. Não menospreze essa função, não, porque é instituído por Deus. Diácono é uma função excelente, coisa maravilhosa, essa é diácono. E detalhe, nós que já estamos alcançando o episcopado, nós também temos que continuar servindo. Nós temos que continuar servindo. Nós temos que continuar sendo um exemplo. Verdade. Se nós não servirmos, quem olhar para a gente e está olhando para a gente como exemplo, não vai fazer a mesma coisa. Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então nós precisamos entender o diácono. Você que é diácono, olha, tenha essa missão nobre na sua vida, porque ela é nobre. Quem te chamou foi Deus. Foi imposto a mão sobre a sua vida e foi orado. Foi derramado sobre você um azeite sobre a sua vida. Não tem como voltar atrás. Não existe como voltar atrás. Muito bem lembrado, eu gosto desse termo aí. Você gosta desse negócio? Gosto. Então vamos embora. Chamado para servir. Assim como os pastores, aqueles que almejam o diaconato precisam ter o desejo de servir a Deus e aos irmãos. Hoje muitos querem ser servidos, mas poucos seguem o exemplo de Jesus e querem servir. Em Atos 6, de 1 a 7, encontramos várias qualificações que foram exigidas dos primeiros diáconos. Porém, na sua carta a Timóteo, Paulo indica outros importantes requisitos ao diaconato. Eu acho de extrema importância que a posição que um diácono ocupa, ela precisa ser bem elaborada com amor. Foi o que o presbítero Paulo acabou de falar. Pois ela não traz para si uma palavrinha da modernidade chamada ostentação, e sim a atribuição de um servo fiel a Adonai. O que ele almeja é serviço e não ser visto. Entenda isso. Para este cargo, Adonai existe um espírito de submissão. Querido, o diaconato, ele começa com submissão e principalmente serviço e não ser visto. Se você quer ser visto por alguém, você está no lugar errado quando você ocupa o lugar de diaconato. O diaconato, ele nasce por amor, de querer ver o evangelho crescer, de querer ver as pessoas estarem num lugar melhor dentro da casa de Adonai. Amado, é o criado, onde os filhos entram e ele permanece de pé, para que todos tenham um encontro com Adonai. Falar alguma coisa, meu Eu vejo a instituição igreja, não nós no plano espiritual, mas no plano físico, que, como Paulo mesmo diz, a questão do aperfeiçoamento, a questão do crescimento. Se os diáconos entenderem a função dele, que é uma função nobre, se os presbíteros entenderem a função dele, que é uma função nobre, se os evangelistas entenderem a função deles, é uma função nobre, se o pastor, se cada um de nós entendermos isso, o crescimento da obra de Deus vai ser astronômico. E nós precisamos entender isso. Então você, diácono, sirva ao Senhor com alegria a cada dia da sua vida, porque você serve a Cristo e depois o homem que Deus instituiu na sua vida como pastor. Eu vou continuar aqui no tópico de número 4. Pegue sua caneta e continue anotando, meu querido. Serviço, razão de ser do ministério. O tópico número 1 diz: o exemplo do mestre como presbítero Paulo. Prossiga, meu querido. Para cumprir sua missão sacrificial em favor dos homens, Jesus despojou-se temporariamente de sua glória plena. Paulo diz que ele assumiu a forma de servo, mais que isso, a forma de escravo. Jesus lavou os pés dos discípulos para lhes ensinar uma importante lição, sendo ele Senhor e Salvador, deu prova de que se comportava como servo. Eu acho interessante nesse versículo, se nós pudéssemos fazer uma didática na sala, de o professor lavar o pé do aluno. É uma didática fantástica na sala. Porque tem professores que ele não quer descer a um nível maior. Eu acho interessante que Jesus nos mostra o maior exemplo de
como ser servo neste mundo. De que maneira? Deixando a sua glória. Anote isso aí. Sua majestade se rebaixando a um corpo de pecado. Ele estava na glória e se rebaixa a um corpo de pecado, fazendo um serviço de escravo em uma sociedade corrompida. Isso de extrema magnificância, nós falávamos sobre isso. Vamos abrir um parênteses aqui para você não confundir corpo de pecado, não em pecado. Muito bem, né? Porque a pessoa pode confundir, né, professor Elias? Senão a pessoa, corpo de pecado, a pessoa pode, né, falar assim, não, corpo humano, pecado, corpo de pecado. Não ele tem o pecado, ele cometeu pecado algum. Muito bem lembrado. Ok, querido? Então, vamos lá. Agora, para pensar. Quando Jesus chama os 12 e bota a bacia com água e fala, eu vou lavar o pé de vocês. E Pedro foi o único que se recusou. Aí Jesus falou uma coisa tremenda para ele. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, pastor, aprenda essa lição espiritual nessa noite. Isso é espiritual mesmo. É espiritual, isso é tremendo. Eu tive numa igreja e que o pastor, ele pegou uma bacia, chamou uma pessoa, ele se ajoelhou, colocou ela sentada na cadeira e lavou os pés dela. E falou só isso para a igreja. Isso é de uma extremidade, assim, ele fala de humildade, ele fala de tanta coisa. Mas, pastor, se o obreiro não deixou você lavar o pé dele, não tem parte com você não. Coloca no altar pessoas que têm parte com você, que está junto com você, que tem a mesma visão, que tem a mesma vontade, o mesmo desejo de servir ao Senhor, a mesma garra, o mesmo anseio. Lava o pé dele. Lava o pé dele. Eu acho de magnífica importância aqui. Não é criar heresia, meu querido, é você mostrar humildade. Isso é muito diferente. Eu vou continuar, tópico 2, diz o exemplo de Paulo. Paulo era um servo fiel. Após seu encontro com Jesus, sua vida foi utilizada em prol da igreja. Ele não mediu esforços para servir. Sua pregação foi sempre autêntica. Ele jamais usou de fraudulência. Hoje há muitos falsos obreiros que se aproveitam dos fiéis e da igreja para obter ganho financeiro. Um dos requisitos recomendados por Paulo a quem deseja ser pastor é ser obreiro. Não cobiçoso de torpe ganância. Olha o que ele diz. Não cobiçoso de torpe ganância. No mesmo espírito, Pedro escreveu que o obreiro deve apacentar o rebanho do Senhor, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. 1 Pedro 5,2 fala sobre isso. Querida, note isso aí. Todo ser, ao encontrar verdadeiramente com Yeshua, se torna um servo. Todo ser, ao encontrar verdadeiramente com Jesus, Yeshua, se torna um servo. Não deste mundo, mas de um mundo espiritual. Eu acho de extrema importância o que eu estou falando aqui agora. Deus me revelou isso aqui na profundidade. Não deste mundo, mas de um mundo espiritual, esperando do seu Senhor a devida recompensa por servir com amor a Ele em todo o tempo. Elias, onde eu acho algo sobre isso? 1 Coríntios 9, o versículo 16 e 17. Olha que interessante o que o texto diz, o que Paulo chega a dizer. Ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. É magnífico esse texto. Eu tenho que fazer por amor, eu tenho que fazer por liberalidade. Ok, meu querido? Presbítero Paulo? Eu faço uma pergunta, então. Nós estamos presos em quê? Paulo ele fala que ele é prisioneiro em Cristo. Ele está preso em Cristo. Ele fala uma coisa: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Então, Pedro querido, que nós possamos estar presos em Cristo. Nós não temos como retroceder, sabe por quê? Foi como Pedro negou Jesus. Nós temos a mesma fala, vestimos as mesmas vestes e andamos com ele. Ô querido, você é obreiro, você é pastor, você está preso em Cristo. Isso é espiritual, você precisa entender isso, que são questões espirituais. E só os espirituais discernem as coisas espirituais. Os carnais não vão entender essas coisas, não. Eu acho de extrema importância que todo bom exemplo gera boa atitude. Com certeza. Né? E nós vamos ver isso agora na carreira de Timóteo. Vai gerar um fruto. O tópico número 3 diz assim: o exemplo de Timóteo. Olha que magnífico. Continue, meu querido. Agora, Timóteo foi um pastor exemplar.
que demonstrou ter um caráter imaculado. Sua mãe Eunice e sua avó Loide eram crentes judias que muito contribuíram para a sua formação espiritual e moral. Ele cuidou da igreja com zelo e não teve medo de se opor aos falsos mestres que estavam tentando seduzir os crentes em relação à salvação pela fé em Jesus. O líder de uma igreja precisa ser corajoso e plenamente comprometido com Jesus Cristo. Ele também demonstrou não buscar a glória para si. Infelizmente, há líderes que são movidos a elogios, ou mesmo por lisonjas. Isso é perigoso para o ministério pastoral de qualquer pessoa. O que foi que eu acabei de falar aqui? Todo bom exemplo gera excelentes atitudes. Se eu tenho um bom exemplo, eu vou ter excelentes seguidores que tentam copiar um exemplo e atitude de Cristo. Então, todo bom exemplo gera excelentes atitudes. Os exemplos e conselhos de Paulo geram em Timóteo um verdadeiro pastor de ovelhas, um homem íntegro e comprometido com o reino do eterno, e não com os prazeres e famas deste mundo. Meu querido, se os seus obreiros estão tendo prazer na carnalidade, estão tendo prazer no mundo, é porque você não está gerando nele uma atitude de caráter espiritual. Eu acho magnífico quando nós dizemos que a palavra ostentação tem atingido as igrejas. Se o seu pastor ostenta, você também vai querer ostentar. Se o seu pastor mostra o que ele não tem, os obreiros também vão querer mostrar o que ele não tem. Querido, Deus é primazia. Primazia é primeiro. É isso que nós precisamos entender. Eu acho de extrema importância esse conselho de Paulo. Eu vou concluir aqui, o presbítero Paulo vai falar. Ele cuidou da igreja com zelo e não teve medo de se opor aos falsos mestres que estavam tentando seduzir os crentes. Olha que interessante. Isso é magnífico. Então ele copiou o caráter de Paulo. Assim como Elias copiou o caráter de Eliseu, copiou o caráter de Elias. Querido, isso é magnífico. Então a conclusão disso: os pastores e diáconos são obreiros instituídos pelo Senhor para auxiliar os servos de Deus. Não importa a função que você exerça na igreja de Cristo, seja você um pastor ou um diácono. O importante é que todos sejam um para a glória de Deus, sabendo que para Ele todo serviço tem sua importância e valor. Presbítero Paulo, fica à vontade, meu. Consideração final. Consideração final. Eu, baseado no que o professor Elias acabou de ler, analise bem que Paulo foi lá na casa de Timóteo, ver o testemunho da mãe e da avó. Então, pastor, tem obreiro seu que está na casa, é lá que você vai conhecer a moral do cara, a conduta do cara, a família do cara. Não é por ouvir falar, não. É você vendo com seus próprios olhos. É você ouvindo. É você conhecendo no dia a dia. Eu quero finalizar aqui com uma simples mensagem. Existe dois tipos de crente. O crente envolvido e o crente comprometido. Os americanos eles gostam de ovo com bacon. Para ter o bacon, para ter o ovo frito, a galinha ela só vai lá, bota o ovo e vai embora. Esse é o crente envolvido. Ele só vai lá, faz aquilo que quer fazer e vai embora. Agora, para ter o bacon na mesa do americano, o porco tem que morrer. Então eu quero te chamar a sua atenção nessa noite, querido servo de Deus, diácono, presbítero, evangelista, pastor, auxiliar de trabalho. Querido, seja um crente comprometido, dê a sua vida, faça como o apóstolo Paulo disse: eu quero me gastar e ser gastado. Deixa Deus gastar você, deixa Deus, irmão, deixa Deus usar você, deixa Deus tratar de você, deixa Deus gerar você, deixa o seu pastor exortar você. Ô querido, deixa ser formado, deixa ser gerado, porque Paulo fez isso na vida de Timóteo. Então nós precisamos ser. Será que nós somos crentes envolvidos? Só chegamos lá na igreja, senão vamos ter que botar um relógio de ponto neles. A pessoa vai lá, ó, acabou, não pode ir embora para casa.
Agora, seja um crente comprometido, dê a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida verdadeiramente a Cristo, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero agradecer e mandar um abraço para todas as pessoas que estão aqui, que vão assistir esse vídeo, para todos aqueles que já assistiram, que estão compartilhando, comentando. Que Deus abençoe vocês em Cristo, que vocês tenham um final de semana poderoso. E lembre o seguinte: Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Isso é comprometimento com a obra de Deus. Querido, eu acho de extrema importância quando Paulo diz: no mais não me moleste, porque trago em mim as marcas de Cristo. Nós trazemos as marcas de Cristo. Nós somos professores e nós estamos todos os dias fadados ao fracasso na nossa sala. Mas Adonai nos toma pelo braço e nos faz triunfar. Eu quero deixar um grande abraço a todos os professores, aos pastores que estão conosco, que têm caminhado conosco, ao Jonatas, ao Eli, principalmente esses meninos de caráter nobre que têm filmado, têm estado conosco, que não é fácil estar aqui, meu querido. Tudo que você está vendo aqui sai do nosso próprio bolso para que chegue até você. Não é por merecimento, não é para a glória de ninguém, é para que o Eterno seja honrado e Ele continuará sendo honrado. Que Deus possa nos abençoar. Grande abraço e Shalom Adonai.